Ó, o segredo para você ser aprovado em qualquer certificação, aqui eu vou te dar as regras do jogo, porque se você não fizer isso, sua aprovação ela tá muito longe. Então eu já quero trazer aqui para você o conteúdo específico que se você não olhar com carinho, pode esquecer. Então vem comigo, editor, roda a vinheta e bora para cima. Fala pessoal, sou o professor Renan Carini, sócio aqui da Eu Me Banco Educação. É um prazer estar aqui compartilhando mais um conteúdo com vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, já aproveita e coloca aqui, editor, alguns conteúdos que eu solto por lá, como mapas mentais, resumos de estudo, isso tudo para te ajudar nesse processo de conseguir fixar mais conteúdo, não esquecer tantas coisas. Então, eu quero ver você aprovado. E ó, um ponto já pra gente começar aqui, qual que é o segredo das pessoas que conseguem ali a aprovação de primeira? Ou você olha aquela pessoa, ela tá sempre postando no LinkedIn, você vê o seu LinkedIn cheio de pessoas aprovadas e às vezes você fica com um certo receio. Pô, será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir? O que eu quero trazer aqui? Seja se você está estudando para 10, para CPA 20, para o CEA, para qualquer certificação. Tem dois temas que são realmente importantes, tá? A gente fala ali dessas certificações, normalmente elas possuem 7 módulos e tem uns módulos que têm menos peso do que outros, tem uns módulos que são mais fáceis do que outros. E aqui eu tenho dois tipos de pessoa. Uma pessoa que ela vai preferir ficar super fera naqueles módulos que caem pouco e nem vai olhar tanto para esses outros módulos porque é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais chato. Eu vou ter que despender de mais horas de estudo, mas eu vou ter essa outra pessoa que vai falar, pô, qual que cai mais? Qual que é o módulo que eu de fato preciso aprender para conseguir minha aprovação? Qual que tem mais questões? Qual que é o que tem maior probabilidade de aparecer muito mais questões? Então é esse que eu vou focar a maior parte do meu tempo. E é esse o pensamento que eu quero instalar em você. Quando eu falo de CPA 10, CPA 20, CEA, inclusive CFP, eu tenho ali o módulo de fundos de investimentos e o módulo de renda fixa e renda variável, isso mais para 10, 20 CEA, o CFP tem alguns módulos diferentes, mas esses dois módulos, eles despencam na prova. Cai ali coisa de 20 a 30%. Imagina de uma prova que tem 50 questões, 60 questões, eu tô falando ali de 13, 14, 15 perguntas de cada um desses módulos. Então, se eu foco boa parte dos meus estudos, se eu tenho uma horinha a mais no sábado, uma horinha a mais no domingo, eu não vou estudar. Não é perder tempo, mas eu não vou ali focar a maior parte do meu tempo naquele módulo que cai 3 questões, naquele módulo que cai 5 questões, que é 5% da prova. Não, eu vou ter que focar naquele que é um pouco mais chato, naquele que tem maior peso. Então eu vou pegar uma folha de sulfite em branco e vou falar, puta, eu vou ser craque nesse módulo. E aí tá o segredo. As pessoas não querem pensar dessa maneira. Elas querem cada vez mais falar pra mente de, pô, não, eu vou estudar aquele que eu já sei, porque aí eu vou me sentir bem e tá tudo certo. Só que o processo de aprendizado, ele é desconfortável. A sua cabeça tá toda hora, puta, caramba, isso aqui é difícil, isso aqui é caramba, essa fórmula eu não lembro, mas é assim que você aprende. Então eu queria trazer esses pontos aqui pra vocês, porque tanto na 10, 20, no CEA, eu tô falando de quase 30% desses dois módulos. Instrumento de renda fixa e renda variável, onde vai cair ali todos os produtos de renda fixa, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Tesouro Direto, tudo isso onde você vai precisar entender a característica desse produto, entender os tipos de tributação. Por isso que eu coloco muito mapa mental ali para poder ajudar vocês a terem uma visualização um pouco mais rápida ali no Instagram, conseguir absorver mais conteúdo. Módulo de fundos, entender toda a lógica. Para que é um fundo de investimentos? Quem que é gestor, administrador, distribuidor, custodiante? O que esses caras fazem? Para que o investidor coloca o seu dinheiro dentro de um fundo? Em quanto tempo que ele pode resgatar? Quantos fundos que tem? Ações, multimercado, renda fixa, cambial. Então quando você faz o seu próprio resumo, isso te ajuda demais. Faz isso, pega uma folha em branco, coloca lá módulo tal, cai X% de questões. Vou fazer aqui ó, a parte inicial, a parte introdutória, o que é, para que serve, quem compra, onde come, onde vive. Então você, de fato, querendo aprender aquele conteúdo, vai te ajudar demais a chegar na prova muito mais preparado. E nas nossas aulas, a gente tenta sempre mesclar um conteúdo prático para que fique mais fácil de você, de fato, entender para que serve aquilo. Então eu vou colocar um site aqui, que é o Mais Retorno, que lá dá para você ver bastante dados de um fundo de investimento, por exemplo. Então você consegue ver o número de cotistas, você consegue ver em quanto tempo resgata, comparar ele com algum benchmark. Então, o que você tem que fazer é tornar o seu processo de estudos mais gostoso, mais vivo. Pô, para que eu estou estudando isso? Eu nunca vou usar na minha vida. Aí vai ser chato. Agora quando você fala, pô, esse fundo, será que um dia, se eu trabalhar com investimentos ou recomendar ali para o meu cliente no alta renda, por exemplo, eu vou precisar dominar isso.
Então eu quero aprender de fato. Então dá uma olhada comigo nesse site que eu tenho certeza que você vai curtir. Bom, tô na tela aqui, ó, mostrando um pouquinho para vocês o site, né, Mais Retorno. Aqui você pesquisa o tipo de fundo. Eu coloquei um fundo multimercado. Como que eu sei, Renan, que é multimercado? Tá aqui, ó, fundo de investimentos em cotas de fundos de investimento multimercados. Então o Gávea Macro, ele compra cotas de um multimercado. E aqui a gente tem todos os detalhes desse fundo. Olha o nome do fundo como um todo, né? Aqui, ó, fundo de investimentos em cotas de fundos de investimento do multimercado. Então ele decifra aqui tudo essas letrinhas. O CNPJ do fundo. Com quem que esse fundo se compara? É com um benchmark de ações, como o Ibovespa, ou como um benchmark aqui de renda fixa, que é o CDI? Quanto tempo que ele tem de fundo? Desde 2008. Qual que é a classe? Multimercado. Qual que é a subclasse ali, principalmente da Ambima? Estratégia livre. Quem que é o gestor? A Gávea. Então você vai entrar ali no site da Gávea, ela é a gestora. Às vezes o Itaú, ele pode ser o administrador e o gestor desse fundo. Olha o tanto de informações, a rentabilidade, o patrimônio líquido, a volatilidade, o índice Sharpe, cotistas, 2.000 pessoas. Olha que legal quando eu comparo isso daqui. Aqui eu consigo mensurar tracking error, eu consigo mensurar se esse é um fundo ativo ou passivo. Vou comparar aqui com o Ibovespa agora. Olha como o Ibovespa oscila muito mais. Olha a oscilação do Ibovespa, parece uma montanha russa. O Gávea Macro, pô, ele é um pouquinho mais volátil do que o CDI. O CDI é essa linha azul aqui, mas de boa. Então, poxa, aqui eu consigo ter muita visualização. Olha a taxa de administração. Olha aqui o prazo de cotização, de liquidação. Então eu tenho tudo que a gente vê na teoria, conseguindo ver a prática disso. Conseguindo que de fato eu vou mensurar isso para o meu cliente. Então aqui tem bastante informação. Inclusive aqui eu consigo olhar no que esse fundo aplica. Ó. Visualize todos os ativos. Aqui mostra um pouquinho, ó, navegue pela lâmina do fundo, mas ó, cotas de fundos. Ele coloca 99 no Gávea Macro Master, que esse é o fundo multimercado. Então aqui vamos ver se a gente consegue visualizar os ativos. Ó, aqui já está um pouco mais destrinchado. Então esse Gávea Macro, mesmo que ele tenha um pouco de oscilação, ele tem pouca parte aqui em ações, só 10% do fundo. A outra parte, ó, investimento no exterior. Pô, então ele aloca também no exterior. Por quê? Quando é multimercado, a gente não tem uma regrinha, não tem que ser, olha, no máximo é 5%, no mínimo tem que ser 50% em ações. Não, é uma classe mais livre, você não tem isso como uma regra. Olha aonde boa parte do fundo está investido, títulos públicos e operações compromissadas. Então aqui, vamos ver se ele vai abrir, ó, dá pra gente ver os ativos. Títulos públicos, aqui ó, de acordo com a legislação, né, o gestor do fundo ele quis omitir, então ele não abriu pra gente aqui as posições. Vamos ver se alguns a gente consegue visualizar. Títulos públicos. Ó, ele mostra LFT. Então eu consigo visualizar essa letra financeira do Tesouro. Pô, é um título pré-fixado. E aí eu consigo ir desmembrando, consigo enxergar tudo. Olha a LFT, como ela é um ativo mais tranquilo. Não tem oscilação, porque a gente estudou que letra financeira do Tesouro é um título pós-fixado. Poxa, imagina eu estudando quanto que eu consigo aprender se eu aplico a prática para os meus estudos. Mas o ponto-chave, editor, que eu quero frisar aqui é: foque em instrumentos de renda fixa e renda variável e o módulo de fundos de investimento. Se você focar nesses dois módulos, você vai ter ali quase metade da sua prova com um bom percentual de questões onde você vai se dar super bem. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, já se inscreve aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito dos conteúdos que a gente ainda vai soltar. Fechou? Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.